São Sebastião da Borboleta, né? Depois veio Borboleta e depois Badibacite. Ela começa a se formar ali no final do século XIX, mais ou menos. Não tem muitas particularidades em relação às outras cidades. Proprietários de terras, herdeiros aí dessas capitanias hereditárias, lei da terra. Eles fazem uma doação e ali começa a se construir uma capela, ao redor da capela começa a se fazer um pequeno comércio, onde os sitiantes da redondeza vêm. Começa com São Sebastião da Borboleta, depois vem Borboleta, onde a gente está hoje, que é Badibacite. A cidade em si, ela sempre foi povoada dessas lendas, desses mitos da cidade. Tinha um cara que era... Esse eu nunca vi, mas teve gente que conheceu ele. João Capoeira. Esse que era um cara que trabalhava nas máquinas de arroz. Aí o cara muito forte, sabe? Que carregava 4, 5 sacos de arroz de 50 quilos. E era um cara que lutava capoeira, jogava, né? E diz que era um cara muito briguento também. Ele vivia em confusão e aí fugia pro mato e... fugindo da polícia, e diz que o cara sabia umas orações, sabe, que ele fazia uma oração, virava uma moita, ele fazia uma outra oração, virava um toco, e enfim, tudo para fugir da polícia, para despistar a polícia. Outras figuras que eu conheci, né, que foi o Nercinho Senna, um cara que não tomava banho, e o pessoal ficava xingando ele, vai tomar banho, Nercinho. E teve o Mané do Ninho, que esse existe até hoje, que era grandão e tinha o pé com problema. Quer dizer, são pessoas que, querendo ou não, quebram um pouco esse paradigma do normal, da normalidade. Você pega a figura do Tuca hoje. O Tuca, desde quando eu conheço ele, dizem que ele era um grande pedreiro, né? Um cara... Esse dia eu perguntei o nome dele, ele falou, eu chamava João Carlos. E você não sabe se ele vai arrancar a calça e cagar na tua frente, se ele vai mijar no teu pé. E ele anda fumando um cigarro enrolado no saco de cimento. Então são figuras que saem totalmente do cotidiano da cidade, se deparar com uma figura daquela. No meio dessas personagens, eu descobri uma que é pouco falada, ninguém conhece. É o Profeta das Borboletas. Estava numa rodada de cacheta, eu, meu pai, tinha mais 3 ou 4 moradores antigos da cidade ali. Soltei um comentário. O Rio Borboleta tá seco, né? Tá judiado. Aí o velhinho que estava do meu lado falou, bem que o profeta falou. Eu falei, que profeta? Ele falou que existia um cara aqui que viveu mais ou menos 1950, 1960, que era um cara conhecido como Profeta das Borboletas. É profeta porque o tipo dele mesmo, o estereótipo do profeta, barbudo, cabeludo. E disse que esse cara, ele fez algumas previsões de coisas que hoje a gente olha e que já aconteceram e algumas previsões que vêm acontecendo. Rio Preto, a região de Rio Preto perderia uma pessoa importante. Se você pesquisar, na época não morreram pessoas renomadas, importantes, mas, por exemplo, vamos pegar, o que é importante? Você é uma pessoa importante? Eu sou importante? Provavelmente na época morreram muitas pessoas importantes para quem para quem importava. O profeta era importante para alguém, o Badi, que morreu em 1960, talvez uma pessoa conhecida irá morrer da região. Aí tudo bem. O Badi era muito conhecido, era amigo do presidente, era amigo do governador. Agora, falar que é uma pessoa importante, aí... Borboleta ia perder o seu nome. De fato, foi o que aconteceu. Depois do processo de emancipação, de 1960, em 63, houve a mudança de nome, de Borboleta para Badibacite. Porque eu tenho uma luta em relação a essa questão do nome, dessa mudança. De voltar a se chamar Borboleta. E não é uma picuinha. É que é o seguinte, é uma questão histórica. Né? A questão do rio e tudo mais. Aí chega um índio aqui e fala, não, isso aqui chamava
Itamaraty, ou isso aqui chamava Cochabamba, entende? Daí a gente puxa a população se rebelando contra isso. Existe um núcleo da cidade de 800, 1.000, 2.000 habitantes. Isso até me falaram já. Um morador me falou, não, a gente dormiu borboleta e acordou Badibacite. Quando lá atrás foi para emancipar, falar não, a cidade se tornando um município, desmembrando, que era de Rio Preto, pertencia a Rio Preto, como Schmidt pertence hoje, como Talhado pertence hoje, a gente consegue verba, a gente consegue melhoria, a gente consegue construir aquilo outro. E a população entendeu que seria bom nesse plebiscito e votou a favor. Agora, não se consultou a população em relação à mudança de nome. Chama borboleta, vai chamar Badibacite. Por quê? Badi em 92, 93, mais ou menos, ela foi uma das cidades do país que mais se desenvolveu proporcionalmente. Então você pega ali grandes capitais, proporcionalmente Badi cresceu mais. E eles, ligação de água, enfim. Rio Preto tem um problema. Ela caminha para o limite de extensão territorial dela. A extensão territorial de Badi é maior, é a zona sul de Rio Preto. Então você percebe que entre Badi e Rio Preto não se faz loteamento. É uma área destinada a condomínios, que é de direito, preservar uma área, para fazer uma área nobre e tal. A cidade cresce para outro lado. E existe uma especulação imobiliária muito grande. O que você mais ouve falar, você vai conversar com alguém, o cara, eu vou comprar uns terrenos em Badi para valorizar, eu ganhar uma grana. O cara não sabe que isso é crime. Você pega um loteamento que é criado, 20%, 30% dele, as pessoas vão comprar para quê? Para fazer uma casa para morar. O restante é especulação. Ou seja, você começa a criar um problema do quê? De inchaço da cidade. É de direito o cara ter uma propriedade e querer lotear. A questão é, vai ter água para todo mundo? Vai ter energia para todo mundo? Vai ter educação para todo mundo? Se a gente pegar a profecia, ou a previsão, ou a constatação do profeta, faz sentido. Existe um cavalo desembestado. São Sebastião da Borboleta, Badibacite, foi formada ao redor de um rio que chamava Borboleta. Por que o rio chamava Borboleta? Porque nas margens tinham muitas borboletas, de todos os tipos, principalmente uma amarelinha, que é muito específica da região. De quando eu era pequeno, 1990, 92, eu pescava no rio e já tinha pouca borboleta, já tinha poucos peixes também, o rio já começava a ser agredido por um lado, né, da cidade. A vegetação também já não era aquela coisa. Apesar de ter poucas, era muito mágico, né, aquela imagem ainda de um rio correndo com peixes e borboletas ao redor. A borboleta ela tem uma coisa mágica nela, né? Ela tem uma leveza, uma poesia, existe a coisa da transformação, existe o efeito borboleta, né? Que a gente faz uma coisa aqui e isso vai. Acho que talvez se a gente for associar na cidade, a cidade não conseguiu voar, né? Talvez essa coisa das borboletas irem embora, talvez a gente perdeu a chance de voar, de ser alguma coisa. Existe uma propriedade privada que meio que está aterrando a nascente do rio. E existe uma ação no Ministério Público relacionada a isso. O rio, se você... qualquer ponto que você passa dele, você só vê entulho, você só vê sujeira. Muito diferente de quem conheceu há 20 anos atrás, que era um rio muito rico, de peixes e tudo mais. Então ele está trilhando o caminho da morte. Principalmente porque a região aqui, ela está no mapa de algumas regiões que estão em processo de desertificação. Por conta do mau uso do solo, desmatamento. Muita gente vai dizer, mas isso é um processo natural. Um rio morrer. Mas será?
Será que é natural? Será que é tanto que a gente emite de CO2, de porcaria, é processo natural? Eu não lembro de ter uma temperatura de 43 graus aqui. Eu vivi. Eu não sou ambientalista, eu não sou estudioso, sou curioso. O rio Borboleta, na verdade, ele é só um pequeno sintoma. Existe crise de falta d'água, existe crise de falta de energia. Falta d'água ocasiona falta de energia. E aí, talvez esse cara já sabia, né? Ele já tinha na cabeça dele, já sabia que a gente está morando num futuro deserto, que já foi oceano, que já foi tantas coisas, e vai virar um deserto. Pô, você plantar uma árvore, você pega uma área, você fica em uma área que não é arborizada e uma área que é arborizada. Você vai preferir a área que é arborizada. A natureza ela tem um ciclo perfeito das folhas que caem, a árvore que cai, ela já se retroalimenta e a umidade que sai, que já volta, que você tem num pasto, que ciclo que você tem num pasto, que só tem terra, quando não veneno, quando não... É um ciclo de morte. Eu só queria... Às vezes eu tenho a impressão que eu só queria fazer uma floresta, sabe? Eu só queria sair... E que... sei lá... a gente fosse menos agressivo, né? Mais manso, né? Rubem Alves falou uma vez, queria tanto uma humanidade mais mansa. É ótimo, né? Mas